Informativo 662 do STJ. Direito administrativo. Limitação administrativa. Ementa. Imóvel do particular foi incluído em unidade de conservação. Houve, no caso, uma limitação administrativa. Ele ajuizou ação de desapropriação indireta pedindo indenização. Mesmo não tendo havido desapropriação indireta, mas sim mera limitação administrativa, o juiz deverá conhecer da ação e julgar seu mérito. Devem ser observados os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia da solução integral do mérito. STJ. Primeiro turma. Resp. 1.653.169, RJ, relatora ministra Regina Helena Costa, julgado em 19 de novembro de 2019, informativo 662. A seguir, comentários e explicação. Em que consiste a desapropriação indireta? A desapropriação indireta ocorre quando o Estado, poder público, se apropria do bem de um particular sem observar as formalidades previstas em lei para a desapropriação, dentre as quais a declaração indicativa de seu interesse e a indenização prévia. Trata-se de um verdadeiro esbulho possessório praticado pelo poder público. A desapropriação indireta é também chamada de apossamento administrativo. O que a pessoa pode fazer caso tenha sofrido uma desapropriação indireta? Se o bem expropriado ainda não está sendo utilizado em nenhuma finalidade pública, pode ser proposta uma ação possessória com o objetivo de que a pessoa mantenha ou retome a posse do bem. Se o bem expropriado já está afetado a uma finalidade pública, considera-se que houve fato consumado e somente restará ao particular ajuizar uma ação de desapropriação indireta a fim de ser indenizado. Nesse sentido é o artigo 35 do Decreto-Lei 3.365/41. Artigo 35. Os bens expropriados, uma vez incorporados à fazenda pública, não podem ser objeto de reivindicação, ainda que fundada em nulidade do processo de desapropriação. Qualquer ação, julgada procedente, resolver-se-á em perdas e danos. Ação de desapropriação indireta. A ação de desapropriação indireta é uma ação de indenização proposta contra o poder público pelo fato de ele ter se apossado do bem pertencente a particular sem cumprir as formalidades legais previstas para os casos de desapropriação. Trata-se, portanto, de uma ação condenatória objetivando a indenização por perdas e danos. Também é chamada de ação expropriatória indireta ou ação de ressarcimento de danos causados por apossamento administrativo. Em que consistem as chamadas limitações administrativas. Limitação administrativa é uma determinação de caráter geral, é um ato normativo, por meio da qual o poder público impõe a proprietários indeterminados obrigações positivas, de fazer, negativas, não fazer, ou permissivas, tolerar, com o objetivo de fazer com que aquela propriedade atenda à sua função social. Exemplos. O plano diretor da cidade impõe que os prédios construídos em determinada área do município devem ter, no máximo, 8 andares. A criação de áreas especiais de proteção ambiental pode configurar limitação administrativa. STJ agregue no Aresp 15.53.02/RJ. Principais características. As limitações administrativas, em regra, são: a. Atos legislativos ou administrativos de caráter geral, leis, decretos, resoluções etc. B. Definitivas, tendem a ser definitivas, podendo, no entanto, ser revogadas ou alteradas. C. Unilaterais, impõem obrigações apenas ao proprietário. D. Gratuitas, porque o Estado não precisa pagar indenização aos proprietários. E. Intervenções que restringem o caráter absoluto da propriedade. O proprietário deve ser indenizado por conta das limitações administrativas que incidam sobre sua propriedade. Em regra, não. Na generalidade dos casos, a limitação administrativa é gratuita. No entanto, excepcionalmente, a jurisprudência reconhece o direito à indenização quando a limitação administrativa reduzir o valor econômico do bem. Essa é a jurisprudência do STJ. Sendo imposições de natureza genérica, as limitações administrativas não rendem ensejo à indenização, salvo comprovado prejuízo. STJ. Segundo turma.
Resp. 123, 32, 57 PR. Relatora ministra Eliana Calmon. Julgado em 16 de outubro de 2012. Imagine agora a seguinte situação hipotética. João é proprietário de um imóvel. O município, por meio de decreto do prefeito, instituiu uma unidade de conservação ambiental cuja área de abrangência incluiu o imóvel de João. Em outras palavras, o imóvel do particular passou a fazer parte de uma unidade de conservação. A instituição de uma unidade de conservação acarreta a imposição de inúmeras restrições ao uso da propriedade, havendo, inclusive, restrições ao direito de construir. Diante desse cenário, João ajuizou uma ação de desapropriação indireta contra o município, pedindo o pagamento de indenização. O juiz extinguiu o processo sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, afirmando que não houve, no presente caso, desapropriação indireta. Isso porque o autor, embora com o uso limitado, continua sendo proprietário do imóvel. Para o magistrado, a ação de desapropriação indireta teria caráter real e, portanto, não seria adequada para se pedir reparação decorrente de limitações administrativas, esta sim uma pretensão de natureza pessoal. Logo, a indenização decorrente de limitação administrativa deveria ser pedida em ação própria. O tribunal de origem afastou o dever de indenização. Primeira pergunta. No caso concreto, houve realmente desapropriação indireta? Não. Nessa parte, o juiz está correto. Não houve, de fato, desapropriação indireta, mas sim mera limitação administrativa. Logo, o mais adequado seria ao autor ter ajuizado ação de indenização por limitação administrativa, e não uma ação de desapropriação indireta. Segunda pergunta. O magistrado agiu corretamente ao extinguir o processo sem resolução do mérito? Não. O juiz deveria ter enfrentado o mérito e decidido sobre o pedido de indenização. Em ação de desapropriação indireta é cabível reparação decorrente de limitações administrativas. STJ. Primeiro turma. Resp. 1.653.169, RJ, réu. Min. Regina Helena Costa, julgado em 19 de novembro de 2019, info 662. Natureza da ação de desapropriação indireta. Em primeiro lugar, a ministra Regina Helena Costa afirmou que, no seu entendimento, a ação de desapropriação indireta, assim como ocorre com a ação pedindo o pagamento de indenização por limitação administrativa, também é uma ação de natureza pessoal. Na ação de desapropriação indireta também se está buscando um direito pessoal, qual seja, uma indenização. Não se está pleiteando a retomada da propriedade do bem, direito real. Na ação de desapropriação indireta, o autor já sabe que perdeu a propriedade do bem e quer apenas ser ressarcido por isso. Conforme explica José dos Santos Carvalho Filho, extinguiu-se a relação de direito real com a transferência coativa da propriedade. Sendo assim, restou relação de caráter meramente indenizatório, razão por que melhor seria sua caracterização como ação pessoal manual de direito administrativo. 31 ed. São Paulo, Atlas, 2017, p. 934. Logo, esse argumento de que seriam ações de natureza diferente não próspera. Instrumentalidade das formas. Além disso, no presente caso, mesmo a ação de desapropriação indireta não sendo a demanda correta a ser proposta, deveria um magistrado ter aproveitado a ação ajuizada com base no princípio da instrumentalidade das formas. Primazia da solução integral do mérito. Outro argumento invocado para se constatar o erro na sentença foi o princípio da primazia da solução integral do mérito, que é previsto no art. 4º do CPC. Artigo 4º. As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Segundo explica Alexandre de Freitas Câmara ao comentar esse princípio, deve-se privilegiar, sempre, a resolução do mérito da causa. Extinguir o processo sem resolução do mérito, assim como decretar a nulidade de um ato processual ou não conhecer de um recurso, é algo que só pode ser admitido quando se estiver diante de vício que não se consiga sanar, ou por ser por natureza insanável, ou por se ter aberto a oportunidade para que o mesmo fosse sanado e isso não tenha acontecido.
Deve haver, então, sempre que possível, a realização de um esforço para que sejam superados os obstáculos e se desenvolva a atividade tendente a permitir a resolução do mérito da causa ao novo processo civil brasileiro. 5º ed. São Paulo, Atlas, 2019, p. 36. Fim. Deixe o curtir no vídeo. Comente. Se inscreva e ative o sininho de futuras publicações. Bons estudos!